Então, Sai, eu assisti todos os últimos jogos aí dessa reta final do campeonato de vocês. Cara, e eu vi que você tava quebrando muito, amassando muito. Como é que é pra você, assim, liderar e ter essas estatísticas que geralmente os outros GLs não têm? E aí, a Bezerra, encaixa HS, já fez metade, Sayuri! E tá muito viada, Sayuri de novo! É isso aí, ninguém, cara. Olha aí a Sayuri com... Tipo, você consegue performar porque seu time tá entendendo o que tá fazendo, tá todo mundo muito confiante, leve, Todo né? muito linkado, assim, sabendo o que vai acontecer, o que tem que acontecer e o que pode acontecer. Tira um pouco de peso das nossas costas, né? De, tipo assim, pô, tem que falar tudo que a gente precisa fazer, toda a reação. E aí você foca um pouquinho mais no seu jogo ali e sai aquilo tudo lá que você fez. Sim, né? às vezes eu penso, não. A vantagem aumenta, olha a Sayuri de novo! E agora só a Daiki Sayuri! You're gonna love me. Yeah, yeah, I'm coming in hot. E aí, Sai, tudo bom? Bom, Você que é aqui de São Paulo, né? é que eu não sou de São Paulo, né? Eu tô morando em Suzano agora, então não é São Paulo, é Suzano, é do ladinho. Então não sei como é crescer em São Paulo, mas é perto, então acho que é bom porque tudo acontece em São Paulo, né? E, Sai, antes das partidas, assim, como que você se prepara? Você tem alguma superstição? Você escuta alguma música que é sempre aquela música e fala assim, escutando essa música aqui eu vou amassar, vou ganhar? Como é que é? Tipo, eu sempre escuto música antes, só que não tem aquela música, eu vou ter que Sim. escutar essa música. Eu só escuto música, eu fico mais relaxada, né? Eu prefiro ficar suave do que qualquer outra coisa. Mas eu também, uma coisa, eu sempre prefiro comer frango frito Ó. no dia de jogo. Tá, aí é uma superstição, É, então, né? Não, é que é gostoso, é frango, frango faz bem, né? Aham. Só que é frito, mas é frango. Cara, eu acho que eu tenho uma preparação, que é o que o nosso psicólogo passa, que é sempre um áudio que a gente escuta antes dos jogos. Tipo, fecha o olho uns 10 minutinhos ali antes da partida, dá aquela concentrada. Mas eu sou igual a você, eu prefiro ficar suave. Eu não gosto de jogar Valorant antes do campeonato, tipo, aquecer no dia, sabe? Tipo, essas coisas eu não gosto muito. Gosto muito de sempre ficar relembrando meu plano mental do jogo contra quem eu vou jogar, sabe? Então, plano de jogo da equipe para aqueles mapas que provavelmente vão ser. Então é mais, acho que essa mentalização pro campeonato, pra partida, do que qualquer outra coisa, né? Sim, mentalização também eu faço muito. Tipo, eu fico suave, só que mentalizando no jogo. Sim. A Sayuri soltou, se tivesse ido direto dava, teve tempo de fazer uma smoke, ela vai até o final! Sayuri! Tem uma pergunta. Você é o mais velho do time. Sou. E o IGL? IGL. Como que é cuidar de 4 crianças? Cara, por incrível que pareça, eu sempre falei, eu acho que vai ser um privilégio, sabe? Então, eu comecei a jogar muito novo, com 16, 17 anos, ali mais ou menos na idade do Spike. E eu trabalhei com alguns IGLs e algumas experiências que não foram tão boas, sabe? Então, a partir daí, eu acho que eu comecei a entender como que eu precisava ser, quem eu precisava ser pra comandar esse time. Você vai entender também, né? Você tem pessoas novas no seu time também. Como é que é também pra você? Você tem um perfil mais, tipo, paizão do time. Sim. Tá. É porque pra mim, eu acho que eu não tenho esse perfil de mãe. Aham. Fui da B4 Sim. e a IGL era Thay. Tava pensando, ela é muito boa como capitã, só que ainda faltava uma coisinha ou outra, né? Tipo, Sim. no jogo. Sim. Aí eu pensei, acho que eu vou ter que virar IGL, né? Aham. Mas esse ano tem 4 pessoas mais novas que eu. Sim. E foi o primeiro time que eu me vi sendo a mais velha. Aí pra mim foi um pouco complicado, porque eu também não queria, eu acho que, tanto essa responsabilidade de início. Fiquei, eu também, no começo, eu não via como um bom exemplo, assim, né, pra dar pros mais jovens, mas eu fui aprendendo que, tipo, realmente tem que ser um exemplo, tem que mostrar que eu tô ali, tem que mostrar que eu tô fazendo tal coisa pra eles seguirem os meus passos, né? Sim. Que a gente tem que pensar sempre não só dentro de jogo, né? Tipo assim, a gente, igual você falou, esse negócio de dar o exemplo eu acho muito importante. Porque, você vai cobrar que alguém assista uma voz, você vai cobrar que alguém, treine mais, só que às vezes você não tá fazendo, Sim. né? E aí você não tem como cobrar a pessoa sendo que você não tá fazendo, né? Então, tipo, esse negócio de dar o exemplo eu acho muito importante, sabe? É óbvio que o in-game, sendo um capitão, importa muito, mas eu acho que pra ser campeão, eu acho que tem que combinar os dois, né? Eu acho. Foi o que eu mais evoluí, eu acho que eu vi uma curva assim, né? Tipo, não é a Sayuri in-game, é a Sayuri
fora de Aham, tipo, de conversar, de entender, de ver, pô, essa pessoa eu não posso falar assim, mas com aquela eu posso. Exato. Vi um vídeo, né, de você falando com o Spikezinho, tipo, como você é IGL capitão, você escolheu a rota de encorajar ele do que dar uma dura, assim, né? Tipo... Hoje você tava pra baixo, amigo. Tá ligado? Eu não quero você pra baixo. Quero você pra cima, alegre, sorrindo. Cara, é porque nesse momento, é o que a gente tava conversando agora sobre o Tato, sabe? Pô, pegou aquele momento, mas tem muitas outras horas que eu cobro o Spike, sabe? De formas mais duras e tal. Só que ali a gente tava no meio de um campeonato corrido, que a gente tem jogo praticamente todo dia da semana. E quando a gente tinha perdido o jogo, que a gente tinha perdido um jogo que virou, se eu não me engano, 9-3, 10-2, e a gente tomou a virada. E aí eu tava muito frustrado, tipo, você vai entender, né? A gente é capitão. Sim. Quando nada dá certo, a gente fica muito frustrado. Acabou o jogo e eu olhei pra cara deles, eu já sabia que eles já estavam mal e eles já sabiam que tinha errado dentro de jogo, sabe? Tipo, errado no jogo. Então, eu acho que naquela hora não era o momento certo de eu chegar nele e falar, ó, mano, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, se continuar assim não vai dar. E, cara, quando eu olhei pra cara dele, eu vi que ele já tinha entendido que ele tinha ido mal. E aí, quando eu comecei a falar com ele, eu vi que, pô, ele tava com cara de choro já, sabe? Uma criança, mano. Tipo, ele ainda não 17 anos, né? Então, cara, aí meu coração, assim, meio que despedaçou, sabe? Eu falei, não, cara, vem aqui, me dá um abraço, relaxa, vai dar tudo certo. Porque a gente conhece nossos jogadores, a gente sabe do potencial deles. Sim. Então, acho que naquele momento ele precisava mais de carinho, mais de afeto. E acho que isso também fez uma diferença pra ele no resto do campeonato e foi bom pra gente. Não, foi muito foda. Eu, tipo, achei muito da hora, assim, o momento. Espero que agora aí em Berlim vocês vão viver momentos assim também, né? Eu acho que eu não vou precisar encorajar ninguém assim, porque a gente não vai perder. Gostei da confiança, gostei. Não tá indo pra Berlim só pelo MBR, a gente tá indo pelo Brasil inteiro, pelo nosso cenário inclusivo inteiro. E a gente vai chegar lá amassando pra representar bem o nosso cenário. É isso aí, minha torcida vai estar com vocês também, tá? Vamos lá, amassa. I am no damsel in distress, no. I am the main event, it's my show. When you see me, I make it look easy, wishing that you could be me, but I'm too hot to handle. Let's go! I know you like what you see, so get ready for me, 'cause I'm coming in hot.